Esse é o ABS Construção Civil e Dental e eu sou o Dr. Antônio Schultz. Esse é mais um vídeo da série sobre bioconcreto em que eu vou comentar a respeito da minha experiência no contexto do bioconcreto em pequenas construções. Como vocês sabem, eu trabalho em uma pequena construção em que, de acordo com o meu patrão, nós resolvemos testar o bioconcreto em situações essas que não exigem um esforço estrutural muito acentuado e também, em acordo, nós resolvemos não modificar as concentrações em partes, água, cimento, areia e brita, no contexto desse bioconcreto. Nós apenas adicionamos a solução de micro-organismos. E eu começo esse vídeo respondendo se o bioconcreto ele funciona ou não, sobre a funcionalidade do bioconcreto. Eu entendo que, inquestionavelmente, relativamente à redução, à impermeabilização, redução da absorção de água, eu entendo que o bioconcreto ele funciona. A despeito disso, há algumas limitações na utilização do bioconcreto. Mesmo para eu, que durante a minha tese de doutoramento na Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo, trabalhei com micro-organismos, trabalhei com placa dentária, com biofilme dental, que apresenta na sua constituição espécies bacterianas que também são utilizadas para a formação do bioconcreto. É extremamente difícil você conseguir, é quase impossível no ambiente de uma pequena construção você conseguir quantificar a quantidade exata daquela quantidade de micro-organismo que você está introduzindo no concreto para transformar ele em bioconcreto. De maneira que essa é talvez a principal limitação do bioconcreto, e é uma limitação importante, porquanto, se você, por exemplo, utilizar a solução de esgoto, que nós sabemos que contém uma quantidade de micro-organismos que são capazes de melhorar, de transformar, de ser utilizado, de ser adicionado ao concreto para transformar em bioconcreto, a despeito disso, nós não conseguimos quantificar a quantidade de micro-organismos que se está adicionando ao concreto. E se você adicionar em excesso aqueles outros constituintes do esgoto, eles podem interferir na reação da pasta de cimento com a brita e com a areia, de maneira a decrescer a resistência do concreto, a resistência positiva do concreto à compressão. Então isso aí tem que se ter em mente, daí o porquê nós não alteramos nem a concentração, a proporção em partes de água, cimento, brita e areia, relativamente a essa constituição do concreto convencional para transformar, mediante a adição da solução de micro-organismos, no bioconcreto. Nós, ressalto novamente, apenas adicionamos a solução de micro-organismos. Procedimento esse que você, ao adicionar, por exemplo, 10 ml de solução de esgoto, você tem que decrescer esses 10 ml na concentração da água que você está adicionando, porque senão pode dar problema relativamente à resistência do concreto. Isto posto, eu relembro para vocês, para justificar o porquê de eu afirmar que o bioconcreto ele funciona, ele reduz a absorção de água, eu lembro para vocês a experiência que eu fiz no nivelamento das duas lajes
ou seja, de uma laje antiga numa laje nova, em que nós removemos o bioconcreto e que o bioconcreto que havia reduzido, havia impermeabilizado essa laje, passou, com a sua remoção, passou a permitir a infiltração da água. Nós resolvemos nivelar esse bioconcreto, nivelar, melhor dizendo, essas duas lajes, utilizando uma solução de bioconcreto, espessura fina de bioconcreto, agora bioconcreto, ou seja, cimento Portland, areia mais brita, mais a solução de micro-organismos, e adicionamos mais as cinzas do carvão e material pó cerâmico. E, de fato, essa composição do bioconcreto contendo os micro-organismos, mais os materiais pozolâmicos, a cinza do carvão e o pó de cerâmica, passou novamente, devolveu as características de impermeabilidade àquela laje que havia sido despida do bioconcreto, que na época, eu acho que, eu não me lembro bem, não me recordo bem, mas eu acho que tinha material plástico adicionado na composição dessa camada, que não seria nem bioconcreto, no caso, era um bioselante. Então, isso posto, eu espero que essa minha experiência, esse meu reporte, possa ajudar você se está pretendendo utilizar o bioconcreto, o biocimento, o bioselante na sua pequena construção. No mais, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.